Na codificação espírita, Allan Kardec nos diz que nós, os espíritas, não devemos fazer prosélitos, ou seja, que o espírita deve evitar o proselitismo. Mas o que isso significa? Fazer prosélito significa catequizar, significa levar a sua ideia, a sua doutrina às outras pessoas, querendo impor a verdade da sua doutrina a outra pessoa. E Allan Kardec, então, nos diz que nós espíritas não devemos catequizar, que nós não devemos impor o espiritismo a ninguém, mas respeitar todas as opiniões e todas as crenças. É nosso dever divulgar o espiritismo, esclarecer acerca do que é e do que não é o espiritismo, mas jamais impor, não entrar em discussões, em debates que vão ser infrutíferos. Nós devemos entender que muitas pessoas não vão compreender o espiritismo, que muitas pessoas estão muito bem, felizes com a crença religiosa que possuem. E é dever do espírita respeitar a crença de cada pessoa, respeitar todas as doutrinas religiosas sem se arrogar estar com a verdade. Aliás, Allan Kardec estuda isso ao nos dizer que o espiritismo não proclama fora do espiritismo não há salvação. Muito pelo contrário, o espiritismo proclama que fora da caridade não há salvação. E a caridade é prática de todo e qualquer ser humano que compreende a necessidade do amai-vos uns aos outros, ensinado por Jesus. Então, não tentemos convencer a ninguém. Vamos mostrar o que é o espiritismo e, claro, acima de tudo, não apenas pelo ensino teórico, mas pela força do nosso exemplo. Como nos lembra Divaldo Franco, o espiritismo nos leva à felicidade nesta vida, porque compreendemos a nossa imortalidade, a vida que continua, compreendemos o amor e a prática do bem, compreendemos a honestidade, e todas essas coisas geram felicidade. E o próprio Divaldo Franco conta uma história, acontecida já há muito tempo, em que ele, fazendo palestras pelo interior desse nosso Brasil, em determinada cidade, foi comunicado que ele faria palestra no cinema local, que era o teatro maior para maior público, mas que alto-falantes estariam colocados na praça para que quem não pudesse entrar no cinema, caso ele lotasse, pudesse então ouvir a sua palestra. Então Divaldo disse assim: não, isso não. Pode cortar o som externo. Por quê? Porque lá fora, nas residências, nas ruas, nós temos irmãos católicos, irmãos evangélicos, materialistas, ateus e assim por diante. E nós não temos que impingir a eles, impor a eles a palestra espírita. Quem quiser me ouvir, quiser conhecer o espiritismo, vai adentrar ao cinema. E se vocês puderem gravar a palestra, depois ela fica aí disponibilizada para quem quiser acessar. Mas nada de termos alto-falantes no ouvido de todo mundo aqui na cidade, porque o espírita não deve impor aos outros a sua doutrina, a sua crença. Por isso, Allan Kardec nos adverte que nós não devemos fazer prosélitos, nada de querer catequizar os outros e forçar que os outros aceitem o espiritismo. Essa aceitação tem que ser de foro íntimo de cada um, sem nenhum tipo de imposição.